Bom dia, meu nome é Arthur Barbie. E eu sou o Leonardo Heitor. Este aqui é o trabalho final da matéria Estudos do Cinema e suas interfaces com o teatro. Nós decidimos fazer o formato de podcast e decidimos fazer também sobre os filmes Encontros e Desencontros da Sofia Coppola e Ela, do Spike Jonze. Nós vamos falar sobre o audiovisual do filme, separando eu que vou falar do visualidade e o Leonardo que vai falar da trilha sonora dos filmes. A gente escolheu esses dois filmes porque eles têm uma conexão fora fora da tela, eu vou dizer assim. Acontece que esses dois diretores, a Sofia Coppola e o Spike Jonze, eles foram casados. E há muita gente que diz que esses dois filmes eles têm uma relação direta com o relacionamento dos dois. Eles se comunicam bastante e a gente queria parar para analisar um pouco disso. A Sofia Coppola fez o primeiro filme, que é o Encontros e Desencontros, e aí muita gente acredita, e há umas evidências que realmente comprovam isso, que depois disso o Jonze fez o Ela, ou Her, como uma espécie de resposta, como uma carta aberta ao relacionamento dos dois. Bem, a gente vai começar pelo Encontros e Desencontros, que é de 2003, e ele narra uma história de uma viagem que acontece de um ator famoso, que é o Bob Harris, ao Japão. Esse, inclusive, é interpretado pelo Bill Murray. Ele está fazendo uma viagem a trabalho para gravar um comercial. E entre os intervalos, numa gravação para outra, ele conhece uma outra americana que está lá, que é a Charlotte, interpretada pela Scarlett Johansson, que tá lá também por motivos de trabalho. Ela se casou com um fotógrafo que tá lá trabalhando já tem um tempo, e os dois eles se sentem um pouco solitários, um pouco incomunicativos nesse ambiente, e eles começam a se relacionar. E para começar tudo, falando sobre a visualidade, o início do filme, as cenas são muito caóticas, assim, né? O Japão, ele é uma cidade ótima. O Japão, ele é um país muito... Ele traz uma sensação muito pacífica, né? Só que a cidade de Tóquio, ela é muito, muito caótica, principalmente quando você pensa na densidade populacional do lugar. Ela é uma das cidades com a maior densidade populacional do planeta. Então, ela tem um contraste claro com o resto do país, assim, e o resto da cultura japonesa. Você tem lugares de relativa paz no país, nessa cidade, mas é muito interessante ter já esse início assim, de contradição. No início do filme, a gente tem uma cena muito caótica envolvendo o Bob, né? Que ele entra no hotel e ele é inundado de produtores, de diretores e pessoas ao redor dele, chamando ele pelo nome, agradecendo a presença dele, falando em inglês difícil e complicado dele entender, porque existe uma barreira linguística forte entre a língua japonesa e a língua inglesa. A fonética é diferente, eles possuem muita dificuldade de pronunciar as palavras em inglês, então torna complicado para nativos de língua inglesa entenderem a forma com que os japoneses falam. Então torna-se tudo muito caótico lá, ele é inundado de agradecimentos e presentes e pessoas chamando ele pelo nome. Então aquele momento ali é um momento muito denso e caótico. Enquanto ele anda pelo hotel, muita coisa circunda ele. Eu gosto que esse é um ponto de diferença tanto visual quanto sonoro. Eu lembro muito do diretor do anúncio, do comercial que ele vai gravar, porque ele é um cara, o diretor ele é um cara intenso, e ele clica pra começar, e ele grita START! E ele fala alto, muito rápido, e o Bill Murray ele tá tão parado, e tá tão lento, e com tanta preguiça de estar ali fazendo aquilo. Nossa, demais a conta. Pra contrastar com essa cena densa, de diretor gritando, de gente dando oi pra ele, de comercial chato e gente enchendo a paciência dele, tem as cenas de solidão do filme, que são muito opostas ao caos da cidade. Essas cenas são normalmente em espaços muito amplos, em que os protagonistas, tanto a Charlotte, personagem de Scarlett Johansson, tanto quanto o Bob, eles estão sozinhos em espaços amplos ou observando cenários muito amplos, sempre atentos ao ambiente ao redor deles, assim, sempre contemplando a própria solidão. Por exemplo,
Ambos os personagens têm momentos que eles estão parados nessas grandes janelas assim no escuro, contemplando a cidade de Tóquio, e o quanto que ela é acesa durante a noite, o quanto que essa luz ela invade assim esses momentos deles, e as camas que elas são camas de casal gigantes assim, e as pessoas eles estão sozinhos nelas. Então tem essa dualidade assim entre muita gente ao redor assim e eles estarem meio caóticos e ninguém ali perto em ambientes amplos assim, e eles estarem sozinhos. O Encontros e Desencontros, ou Lost in Translation, ele é muito sobre solidão. No sentido geral, ele constrói solidão. E sonoramente eu vejo que ele tenta fazer isso de duas formas. Ou ele pega um take, um plano, né, com o ator ou a atriz sozinhos assim, num ambiente grande. Eles colocam uma música meio triste, meio melancólica, meio, eu diria até meio soturna, assim, sabe, meio fria, se é que faz sentido dizer fria, e ele trabalha com aquilo, ele trabalha com aquele vazio, ele trabalha com uma imagem vazia e um som que faz esse vazio aumentar. Ou então ele tenta construir do jeito oposto essa solidão. Ele pega o protagonista e ele coloca num lugar muito cheio, muito caótico, ali no meio de Tóquio, na cidade grande, com gente correndo pra todo lado, e aí ele faz uma barulheira de gente falando, de gente gritando, de carro, e também às vezes tem umas músicas assim altas, japonesas, tocando assim. Só que aí ele complementa com o visual, e nessa parte o visual ele é realmente tão imprescindível quanto o som, né? Eles se juntam nessa parte, que você vê aquele protagonista sozinho, ali de cabeça baixa, no meio de todo aquele caos, e você vê que ele não se comunica com nada ali, ele não dialoga com nada ali. É impossível ser mais solitário que isso. Ele constrói muito a solidão dessas duas formas, alternando entre o muito vazio e o muito cheio. E aí você vê como que é solitário estar nesses dois extremos ao mesmo tempo. E também tem uma parte muito icônica no final, que é quando a Scarlett Johansson e o Bill Murray, eles se despedem. Eles se despedem normalmente a princípio, né? Eles não se falam muito. Só que aí depois ele vai atrás dela e eles se abraçam. E eles ficam um tempo ali. E aí eles estão no meio da rua e tem gente passando e tem gente... aquele mesmo caos urbano de sempre. Só que dessa vez o som para. E você só tem eles ali. Sabe, tipo assim, nada mais importa naquele momento. Só os dois. E aí o som para e ele cochicha uma coisa no ouvido dela e a gente não ouve o que é, porque não interessa a gente ouvir o que é. Só interessa que alguma coisa foi dita ali. Sabe? Não importa o que eles disseram pro outro. Interessa só que no meio daquele caos, no meio daquele vazio, aquele vazio cheio, eles conseguiram se comunicar um com o outro. Inclusive isso é um bom gancho para poder falar sobre o Her, pra gente começar a falar sobre o Her, porque o Her, ele é todo sobre comunicação, inclusive o Her, ele é uma comunicação. E aproveitando aquele gancho que eu dei no final do Encontros e Desencontros, eu vou fazer uma sinopse rápida aqui do Ela, porque, nossa, eu amo esse filme, cara, como eu adoro esse filme. Bom, o filme ele conta a história do Theodore Twombly, que ele é um escritor de cartas de amor. O emprego dele, ele é meio que... ele escreve cartas como outras pessoas, para entes queridos, amantes, cônjuges, coisas assim. No filme, o Theodore, ele compra uma IA, um sistema operacional, que é a Samantha. E ela interage com ele de forma bem amigável e ajuda ele a retomar a vida social dele, que antes era escassa por causa de um término conturbado que ele teve no passado. Depois de várias experiências, o protagonista ele começa a ter um relacionamento amoroso com a Samantha. E aí a trama, a partir daí, começa a se envolver ao redor das discussões que tem sobre esse casal e como é a funcionalidade disso, né? O filme em si, ele discute relações humanas, sociais e amorosas, além de discussões filosóficas sobre o que é ser humano, o que é a humanidade, o que é ser real, o que não é, e o que cada pessoa julga necessário para poder alcançar a própria felicidade.
Então, ele abre muitas portas para muitas discussões. Sem contar que a visualidade do filme, a trilha sonora, tudo nele é muito discutível, é muito físico, muito bonito. Vamos começar a falar realmente do filme, né? Então, a trilha sonora do Her, ela é bem diferente do Encontros e Desencontros, porque eu julgo, pelo menos, que ela é mais individual. Em vez de focar no coletivo, ou no completo caos urbano, ou na solidão absoluta, ela é mais individual do protagonista, do Theodore. Ela ilustra um pouco a melancolia diária dele, um pouco da nostalgia que ele sente pelo relacionamento que ele perdeu, pelos relacionamentos que ele já teve, pelas memórias de vida, e ela resgata um pouco disso. E ela se mantém um pouco nessa linha até o momento em que ele se relaciona pela primeira vez com a inteligência artificial, que é a Samantha. E a partir desse momento, a trilha sonora ela começa a fluir para um outro caminho, para um caminho um pouco mais otimista, para um pouco mais esperançoso, uma coisa mais agradável. E aí a personagem da Samantha, ela é capaz de compor música, e as músicas elas trazem de volta essa nostalgia, só que dessa vez de uma forma mais positiva, mais contemplativa, sabe? Nem sempre é uma coisa alegre, mas é quase sempre uma coisa, eu acho que pacífica, eu acho. E eu gosto dessas sequências, dessas cenas rápidas que tem, que vai juntando memórias dele com a ex-esposa e essa trilha sonora nostálgica. E às vezes ela não muda, né, velho? Ela continua. Sim, pois é. Porque mesmo que a memória passe, o sentimento dele não passa. Parece, aí trazendo um pouco pra questão da visualidade, parece que as memórias dessa pessoa invadem o momento onde ele tá, sacou? Sim. Tipo, ele tá numa situação, e aí alguma coisa vai lá e lembra ele, ou dá um gatilho pra essa memória. E aí, eu acho que tem um momento que ele tá conversando com aqueles amigos dele, e aí dá um gatilho pra memória dela. E aí, essa memória só inunda ele, assim, são várias memórias. E elas vêm e, tipo, a trilha sonora fica. Ele não mergulhou nessa coisa, ele não foi atrás da memória, e aí a memória vem por inteira. Ela só vem com flashes, assim, sabe? Sim, e essa nostalgia melancólica que ele não supera nunca, ela vai invadindo tanto o visual quanto o sonoro no filme. Ela vai invadindo até ele conseguir se libertar disso quando ele conhece a Samantha. A partir do momento que a Samantha aparece, essas invasões começam a diminuir, né? No começo eu lembro que a trilha sonora ela meio que faz uma pausa, sabe? Você não escuta mais muito a música por um tempo. É como se fosse uma pausa pra ele deixando pra trás. E aí começam a aparecer sons novos, aí começam a aparecer imagens novas. Você começa a ver menos lembranças e mais imagens do presente dele com a Samantha. É verdade, as imagens elas são substituídas da mesma forma que eram as imagens da ex, elas são substituídas por momentos dele com a Samantha, igual na cabana, né? Quando eles estão juntos na cabana, ela cantando a música dele que ele compôs no ukulele. E eles estão naquela situação, sabe? E aí são só aqueles flashes, assim, sabe? E aquilo tá invadindo ele agora. E aquilo tem música, e aquela música é deles. E eu gosto muito, eu já ia mencionar essa parte em que ela tá tocando uma música e ela fala assim que como eles não podem ter uma fotografia juntos, por ela não ter um corpo físico, ela diz que aquela música que ele compôs é a fotografia. O visual deles é o sonoro. O filme ele é muito sonoro, né? Ele todo é muito sonoro pela existência também das inteligências artificiais. Você ouve personagens que não pode ver. Então... A gravação é muito bem feita, né, mano? Só uma dele, a gravação é muito bem feita. A edição sonora dá para as vozes ficarem bem audíveis, bem certinhas, assim. Tem uma concentração auditiva ali. Mas é engraçado que uma coisa sempre puxa a outra, né? A segunda vez que eu assisti Her, eu sempre ficava imaginando como seria a aparência dela. A gente tem uma referência, né? Porque a gente conhece Scarlett Johansson. Mas como será que seria essa versão da Scarlett Johansson? Como será que a Samantha seria? E a voz da Scarlett Johansson, ela tem uma coisinha meio rouca, né? E eles não cortaram isso. Eles deixaram lá pra ficar ainda mais natural, pra parecer ainda mais humano. Por isso que eu falo, mano, que eu fico arrepiado. Se você tiver aqueles fones, sei lá, hipersensível e ver Her, não, você deve arrepiar inteiro, deve ser esse cara de Johansson falando no seu ouvido. Verdade. Não, é realmente bem
Não sei qual que é a palavra boa pra isso, se é sensível, se é íntimo. Eu acho que é só aprofundado, eu acho. Eu acho que íntimo seria... Aprofundado é uma excelente palavra, mas eu também diria íntimo, cara. Uhum. E falando de íntimo, eu queria trazer a questão das cores, velho. A estética do filme inteiro roda ao redor das cores de cada cena. Não tem como você falar de Her sem falar das cores. O apartamento do Theodore, ele tem cores muito específicas. Em cada cena você vê que o Theodore, ele usa Bordeaux, que é aquele vermelho um pouco mais escuro. Não é o vinho ainda, não é aquele vinho ainda. Não vou fazer questão de ficar falando de tom de cor aqui, mas enfim. Não vai levar ninguém a lugar nenhum, mas... Ele não é aquele vinho ainda, mas ele é tipo um vermelho sangue menos vivo, um pouquinho mais pastel, assim. Vermelho é desejo, né, cara? Vermelho, ele é fome. Vermelho, ele é sangue. Vermelho é carne. Ele tem muito desejo internalizado, né? Isso tá explícito ali na cor dele. Sim, quando você fala vermelho traz fome nos olhos humanos, ao mesmo tempo que vermelho traz sentimentos de atração. Quando você pega um tom de cor, eu falando especificamente do vermelho agora, tem muito mais coisas nesse filme, mas especificamente do vermelho. Quando você pega esse tom de cor, que ele é tão vivo, e ele é tão carnal, e ele é tão instintivo, e bota nesse personagem que ele tá praticamente morto por dentro, sacou? Por causa de uma relação amorosa, você começa a rever algumas coisas assim. Aí você vê ele tendo tipo uma relação sexual com um robô, que é basicamente uma masturbação, velho. Ele tá naquela situação ali, velho. E aí quando ele ter aquele momento com a menina, né, que a Samantha traz, ele não consegue, porque aquilo não é a amada dele. E é engraçado que nessa cena, essa é uma das poucas cenas que ele não tá de vermelho, né? Ele tá de amarelo. Isso, ele não tá de vermelho. Ele tá com outra cor. Você tem cenas em Her que você vê uma paleta inteira de cores ali. Tipo, nas cenas iniciais, ele tem muito desse Bordeaux ao redor dele. A Samantha é vermelho. Quando ele compra o sistema operacional, quando ele tá fazendo o loading dela no computador, ela é vermelho. Só que ela é um vermelho muito mais vivo do que ele. Ele tá sempre usando aqueles tons meio... Parece que a roupa dele é poída. Parece que ele é poído. E você vai vendo que as cores ao redor dele vão começando a ficar mais vivas, um pouquinho mais... ao longo do tempo passando, sabe? Parece que ele vai revivendo. É estranho, mas parece que isso vai acontecendo. É. E aí você tem várias cenas que vão acontecendo ao redor dele que esses tons vão ficando diferentes. Uma outra questão de cor que é muito notável, no momento que ele vai dormir. É um dos poucos momentos azuis assim do filme. Que é esse momento, o azul ele traz esse momento, essa sensação assim de calmaria, água, mar, essas coisas. Quando ele vai dormir. E que é a mesma sensação de solidão do Encontros e Desencontros. Que é aquele quarto gigante dele, com aquela janela enorme dele, olhando pra aquela cidade gigantesca, e ele tá sozinho. Nas primeiras cenas que ele não tem essa manta ainda, ele abre o computador, ele abre aquele celularzinho no computador dele e vai entrar num chat, velho. Nossa, essa parte é muito engraçada, mano. Ele é engraçado ao mesmo tempo que ele é triste. Uma pessoa, putz, o que isso tem de diferente de, tipo, da gente hoje, tipo, em quarentena, caçando gente no Tinder, sacou, velho? É justamente por isso, sabe, é uma cena que ela é um pouco vergonhosa, mas é porque ela é identificável. Nossa, demais. Eu me identifiquei pra caramba com essa cena. Eu acho que eu não chegaria a esse ponto pra conversar com alguém, mas qual que é a diferença disso pra, tipo, caçar uma pessoa aleatória num aplicativo de encontro, sacou? Sim, pois é. E é um tipo de intimidade que a gente não gosta de mostrar, mas a gente sabe que existe pra todo mundo. A cena final do filme é uma das únicas cenas, eu acho. Acho que na verdade é a única cena que você vê Eu tô falando muito das roupas que ele usa, das cores que ele usa, porque elas são muito significativas. Porque meio que traduzem o que ele tá sentindo, sabe? A cor primária que o Theodore usa é vermelho. Ele tá sempre usando vermelho. Esses tons de vermelho eles vão mudando, sacou? Passa do vermelho puído pro vermelho um pouco mais vivo a partir do momento que ele tá com essa manta, e as cores ao redor dele vão mudando. Às vezes quando ele tá com a Amy, a amiga dele, que ela tá triste, ele tá usando uma cor um pouco mais escura. O apartamento da Amy é muito escuro, o apartamento do Theodore era muito escuro. Quando ele tá com essa manta, ele muda a cor do apartamento dele. Mas quando a Samantha vai embora, quando ele tá sozinho, nas últimas cenas do filme, ele tá usando branco. E não é como se tipo tudo ficasse claro e maravilhoso. Não, ele tá usando branco, tá tudo escuro, tá tudo apagado, não tem cor ao redor dele. Ele tá usando branco,
sabe? E não é como se antes ele tivesse usado essa cor. Ele não estava usando essa cor antes. Ele passa por um espectro de cores ao longo do filme, constante. Ele tá sempre mudando as cores da roupa dele, e o filme, ele tá sempre, tipo, tentando manter uma série de cores. E aí, o branco é a paz, o branco é a calma, o branco é a aceitação, e tudo isso. Mas sabe o que, além de tudo, tipo, pensando em questão de espectro mesmo, em questão de composição de cor, o que é o branco? O branco é a junção de todas as cores. Quando você junta todas as cores do espectro em uma cor só, você tem branco. Quando eu lembro, não sei se você lembra quando eu comentei isso, que tipo, no final do filme eu achava que ele ia se matar. Mas não era isso. Não era isso. Eu acho que a utilização dessa cor, na minha concepção, foi ele pegando tudo que ele aprendeu, tudo que ele passou durante todo esse tempo, durante toda essa história, durante todo esse filme, ou seja, todas as cores que representam tudo que ele passou. E em vez dele chorar que aquilo tudo foi embora e que nunca mais vai voltar, ele pegou tudo aquilo e uniu em uma coisa só. É como se ele estivesse absorvendo todo aquele conhecimento para seguir em frente. Por isso que agora aquela cor dele, a cor daquela camisa, é branca, porque ele absorveu todo aquele conhecimento, todos aqueles espectros. Ele meio que aceita aquelas pessoas ao redor dele, ele meio que aceita que ele vai viver aquilo agora. Que ele fala assim, eu posso voltar a viver. Tem uma fala do Theodore no final, que é uma última carta que ele escreve pra ex-mulher dele. Ah, sei, antes dele subir no terraço, né? Sim, e que vai dando a voz dele lendo enquanto ele vai subindo pro terraço. E se você reparar bem, aquilo pode ser entendido como uma carta aberta do próprio diretor pra Sofia Coppola. Porque aquilo ali parece muito aberto, muito além do personagem. Ele quase não cita nomes, inclusive. Ele quase não cita coisas tão específicas. Ele tá falando uma coisa muito geral, uma coisa muito pessoal, inclusive. É verdade, cara. Eu não tinha percebido isso também, não. Então, fica parecendo que é uma carta endereçada ao Encontros e Desencontros e à Sofia Coppola. Uhum. Cara, que doideira, né? É. E dessa forma, o filme fica como uma espécie de resposta ao outro. Não uma resposta tipo uma réplica ou uma reclamação, mas uma conversa. Uma conversa que talvez eles não tenham conseguido fazer pessoalmente. Eu tenho, desde muito cedo, a ideia de que quando uma coisa tem som, é porque alguma coisa está em movimento. E por isso, ela tem alguma vida ali. Ou alguma vida passou por ali. Então eu tenho essa ideia de que som, ela é vida, ela é movimento, ela é presença. Mas às vezes o som também pode ser esse som, ele também pode ser uma ausência de presença. Ele pode trazer essa ausência de presença ou não, porque aí tem tem a trilha caótica e urbana, o caos urbano do Encontros e Desencontros, e aquilo ali não tá ali para mostrar a presença, tá ali para potencializar a solidão. E da mesma forma, tem as músicas que a Samantha escreve no Her, e elas são bem serenas, bem calmas, e elas não são, elas não são para ser tristes, elas são para indicar uma nova fase na vida do Theodore. E o que determina se esses dois... O que determina esse jogo de opostos é o visual, é você ver como o personagem tá inserido naquele espaço, como ele tá se comportando naquele espaço. A gente só consegue ver esse jogo de vida ou de vazio juntando o som que a gente tá ouvindo com o que a gente tá vendo daquele personagem. Desse modo, o som e a visão, eles complementam de uma forma que só com os dois juntos a gente consegue compreender o todo. Eu acho que é justamente o que a gente vê, os espaços em que a gente vê, como eles estão inseridos nesses espaços que mostram essa dicotomia entre um som e o seu conteúdo, sobre o que está vivo, o que não está vivo, o que tem energia, o que não tem energia. O visual consegue definir essa complexidade sonora que a gente encontra nos dois filmes. É isso que eu ia falar, cara. Às vezes a gente não consegue transmitir através de palavras uma sensação. A gente precisa dos dois, né? A gente precisa pra conseguir entender o todo. Às vezes, tipo, e não se limitando só ao visual e ao sonoro, mas tipo, a todas as ferramentas que a gente tem na arte, assim mesmo. Porque o ser humano é muito complexo.
Na verdade, tudo é muito complexo. O ser humano, por a gente tentar traduzir tudo que existe em racionalidade, a gente tende a tornar as coisas muito complexas. Mas Sim. a gente é muito complexo, sim. E a gente ter a linguagem verbal para se comunicar é uma forma que a gente tenta obrigar a si mesmo de explicar as coisas. E ainda assim é muito difícil. Então, quando a gente quer passar, nesse caso, nesses filmes, né, uma sensação, que a sensação, existe a palavra solidão. Solidão é uma palavra, a gente entende o que é solidão. Solidão, você está sozinho. Mas você consegue entender o que é solidão, uma palavra, mas você não consegue sentir a solidão quando você fala a palavra. E como que a gente vai fazer alguém sentir essa solidão específica? Aí, através das ferramentas que a gente tem, da arte, a gente passa essa sensação. Sim. Eu acho que é aí que entra visual e sonoro, sabe? Porque tem várias formas de se sentir sozinho. Você pode estar cercado de gente e estar sozinho, que é a questão do encontros e desencontros. Que no inglês, Lost in Translation é exatamente isso. Sabe? Tem gente falando com você o tempo todo, você não tá entendendo uma caralho do que eles estão falando, como se os povos tivessem mudo. Ou você pode estar num lugar que, ainda em Lost in Translation, não te traz nenhum tipo de conforto ou hospitalidade, porque é um lugar completamente neutro e nada. E que você não pertence ali, você sabe disso, como um hotel ou um aeroporto. Isso também é solidão. Ou você pode simplesmente estar sozinho mesmo e não ter ninguém para conversar com você sobre algo que você gosta de conversar. Tem frases que dizem que você tá mais sozinho quando você tá cercado de gente.